No capítulo 11 de Romanos, Paulo está tratando de um tema interessante. Olha só. Se Cristo veio para que eram os seus, e os seus o rejeitaram, e por causa disso vocês, gentios, agora são chamados à aliança com Deus, qual é o destino, então, desse povo que rejeitou Jesus? Qual é o destino deles? E por que é que aconteceu dessa forma? É dentro desse contexto que Paulo vai falar. Mas, para não ficar nas minhas palavras, vamos ler o texto, daí a gente vai avançar. Amém? Então eu pergunto, olha só Paulo argumentando. Então eu pergunto, será que Deus rejeitou o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou povo de Deus. Sou israelita, descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que de antemão conheceu. Ou vocês não sabem que a Escritura diz a respeito de Elias, como ele pediu diante do Senhor, contra Israel, o Senhor mataram seus profetas, derrubaram os altares, eu sou o único que sobrou, pode me matar. Mas qual foi a resposta de Deus? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram o joelho diante de Baal. Assim também nos dias de hoje sobrevive um remanescente, segundo a eleição da graça. E se é pela graça, não é pelas obras. Do contrário, a graça não será graça. Que diremos então? Que Israel buscava, não alcançou, mas a eleição conseguiu isso. Os demais foram endurecidos, cumprindo a Escritura. Deus deu-lhes um espírito de sono profundo, olhos para não ver, ouvidos para não ouvir. Davi disse que a mesa deles vire laço, tropeço e punição, armadilha, que os olhos deles se escureçam para que não vejam, e que fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Então eu pergunto, olha, ele volta a perguntar, lembra que ele começou perguntando? Agora ele pergunta de novo. Então eu pergunto, será que eles tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Aleluia. Mas pela transgressão deles a salvação chegou aos gentios, para fazer com que os judeus ficassem com ciúmes. Ora, a transgressão deles resultou em riqueza para o mundo, a diminuição deles riqueza para os gentios, quanto mais será o tempo da sua exaltação? Nossa. Dirijo-me a vocês que são gentios, visto que eu sou o apóstolo dos gentios e glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso fazer com que meu povo fique com ciúmes e por causa disso alguns deles se salvem. Nossa! Eu paro por aqui. Olha só, para que, eu vou até ler outro momento, para ver se de algum modo eu posso provocar os do meu povo, para que alguns deles se salvem. Amém? O que a gente vai falar aqui hoje é o fato de que existe um princípio bíblico que fala que Deus não é tentado. Deus não está sujeito à tentação. Deus não é tentado por ninguém. Para Deus ser tentado, ele teve que encarnar, ele teve que se tornar homem. Porque o homem é tentado. Jesus foi tentado, mas Deus não é tentado. E Tiago ainda diz assim, Deus não é tentado e não tenta a ninguém. Aleluia! Não veio tentação sobre vós que não fosse humana. Sim. Ou seja, olha só o que a Bíblia garante. Tentação não é obra de Deus. É verdade. O tentador Deus não é Deus. Não tenta. Olha Aleluia. só. Tentador, inclusive, é um dos nomes que a gente dá ao inimigo das nossas almas. Sim. Então, a gente tem que primeiro entender um princípio. Deus não tenta ninguém. Aleluia. Mas, Paulo está nos dizendo aqui que Deus provoca. Paulo está nos dizendo aqui que Deus fez o que fez também para gerar provocação no meio do seu povo. Aleluia. Olha que coisa tremenda. Se a gente olhar ainda um pouco antes, em Romanos, quando a gente avançar, se a gente avançar no capítulo 11, o capítulo 11 termina assim, olha só. Quem compreendeu a mente do Senhor? Quem foi o primeiro que deu a ele para ser seu conselheiro? Oh, glória! Porque por ele, para ele e para ele são todas as coisas. Aleluia. Glória, pois, eternamente a ele. Amém. Amém. Olha só o que aqui Paulo está ensinando. Olha, a mente do Senhor ninguém conheceu. Os planos que o Senhor tem são muito além da nossa capacidade limitada de entender o que Ele está fazendo. Você acha que Ele ia pegar o povo dele e entregar o povo dele a Satanás só para gerar uma possibilidade de salvar os outros? Não, esse não é o propósito. Nossa. O propósito dele é que, com a queda do seu povo, no sentido de que veio para os que eram seus e os seus rejeitaram, abrir a porta de salvação para quem não era povo. Aleluia!
para quem aparentemente não tinha promessa. Para quem tinha promessa em Abraão, mas nem sabia quem era Abraão. É verdade. Então, na verdade, a mente do Senhor, no tocante à rejeição de Israel, já fazia parte do plano dele. Nossa. Tanto que Isaías profetizava, né? 700 anos antes da rejeição de Jesus, Aleluia. que ninguém ia dar crédito ao que ele ia pregar. Ele já sabia. Então, a rejeição de Deus Israel maravilhoso. já fazia parte do Ele propósito já de Deus. E ainda quero acrescentar mais. A rejeição a Deus, por muitas pessoas, faz parte de um propósito de Deus. O endurecimento de alguns deles. Nossa. Faraó foi endurecido É propositalmente. verdade. E Deus disse, endurecerei o coração do Faraó. É verdade. Isso não quer dizer que Deus não amava Faraó. Isso não quer dizer que Deus não tinha um plano. Isso quer dizer que Deus tinha um propósito que passava pelo endurecimento Sim. de Faraó. Do mesmo jeito que Deus tinha um propósito que passava pelo endurecimento de Israel, Sim. para que a nós fosse dada a esperança gloriosa de Cristo. Sim, aleluia. Então Paulo está argumentando aqui, dizendo, olha, não pense que a queda deles foi só para a exaltação de vocês. Não. Mas quando eles caíram, eles abriram a porta para que você fosse levantado. Sim, aleluia. E quando você foi levantado, o fato de você estar de pé diante de Deus, ministrando com autoridade, declarando que você tem vida Eita com Deus, Deus, aleluia. cheio do Espírito Santo, Oh, glória. isso causa neles ciúmes. É verdade. Isso causa nos outros um desejo de entender, mas por quê? Por que você é tão tranquilo? Por que você é tão feliz? Por que você é diferente das outras pessoas? Porque existe um brilho na sua vida que a gente não encontra em canto nenhum. Por que você Nossa. tem isso? Por quê? Gera ciúme, né? Gera... Eu não sei se você sabe, mas Deus quer fazer de cada um de nós uma armadilha. Interessante. Um elemento para atrair as pessoas para Cristo. Nós, Paulo fala também em outra escritura, que nós devemos exalar o bom perfume de Cristo. Enquanto as pessoas têm um cheiro que é cheiro de morte, nós devemos exalar um cheiro de vida. Eu não sei você, Aleluia. mas quando uma pessoa verdadeiramente perfumada passa perto de mim, ela chama a minha atenção. Chama? Tem pra onde correr. Ela faz assim, a gente... Nossa, quem passou por aqui? E Verdade. a ideia de Jesus na nossa vida é para gerar em nós também esse perfume que contrasta com o cheiro da morte que está no mundo. Que contrasta igreja. com os odores do mundo. E isso vai gerar Aleluia. um propósito maior. Amados, Israel queria, Paulo nos ensina aqui que Israel queria agradar a Deus por obras. Israel queria merecer o amor de Deus. Nossa. Israel queria que Deus dissesse assim, meu povo Sim, amado, como aleluia. vocês são esforçados, como vocês são santos, como vocês são justos, por isso eu vou proteger vocês, por isso eu vou abençoar vocês. Vocês estão recebendo a bênção porque vocês merecem. Vocês estão recebendo o carinho de mim porque vocês merecem. Vocês vão para o céu porque vocês merecem. Isso era o desejo do coração deles. Meu Deus. E vai dizer que no teu coração também não tem um desejo de aprovação. Todo mundo tem um desejo de aprovação. Vai dizer que no teu coração, que no meu coração, às vezes a gente não quer justamente fazer as coisas para que os outros digam assim, muito bem, parabéns. Não é? Às vezes tem isso. É verdade. Não é verdade? Israel se iludiu com isso. Ele quis ser justo diante de Deus. Nossa, E ninguém por é isso, justo diante de por Deus. isso eles pediram para Moisés. Moisés sobe lá no monte e traz para nós aquilo que Deus quer que a gente faça para que Ele seja o nosso Deus. Ou seja, quais são as obras que devemos fazer? Engraçado, tem muito cristão hoje perguntando a mesma coisa, né? Quais são as obras que devemos fazer? Aí Moisés voltou com as obras. Olha, tem A lei voltou. 10 mandamentos, só isso aí já eliminava todo mundo. Tem 10 mandamentos e tem o resto da lei. Quem cumprir tudo isso aqui, por isso viverá. Deus vai declarar justo, bom e vai bater palma, vai dizer que aprovado. Nunca será por merecimento. E aí o que acontece? Paulo nos explica, eles não alcançaram isso pelas obras, mas
foi alcançado por meio da graça. Sim. A aprovação de Deus, ela não vem porque nós somos dignos da aprovação de Deus. De forma nenhuma. A aprovação de Deus vem porque a aprovação que Deus deu Aleluia. a Jesus é imputada a Em nós. nós. Ou seja, o que acontece? Tudo que Cristo conquistou para nós na cruz, nós, por termos fé nele, recebemos graciosamente. Tem até uma canção que diz assim: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Amém. Ele que Glória a Deus. conquistou, querido, não foi a gente. Amém. Glória seja dada ao nome do Oh, Senhor. aleluia. Muito bem, o que eu ainda quero colocar aqui pra gente pensar? Paulo diz assim, olha, não pense que Deus rejeitou todo Israel. Eu sou israelita. Eu venho de Israel. Isso, muito Deus bom. tem um remanescente. Deus tem gente que está aceitando a Verdade, pregação do igreja. Messias nesse Agora. tempo. Em Israel tem um remanescente fiel. Existem os Aleluia. israelitas messiânicos que aguardam a vida de Jesus Cristo, que cultuam Jesus Cristo como Senhor, como Rei dos Reis, como Senhor dos Senhores. Sim. Existe Aleluia. hoje um remanescente fiel. E, mais do que isso, eu queria que vocês entendessem uma coisa. O problema de querer ser aceito por Deus cria em nós um problema muito sutil, mas perigoso. Normalmente nas igrejas, o pessoal fala assim, é para aceitar Jesus. É verdade. Não é? Fala. Aceite Jesus. Qual é a ideia? Você está em posição de decidir se você quer ou não quer Jesus. Como se Jesus fosse algo que você incorporasse à sua vida. Compreende? Jesus é algo que pode ser incorporado à sua vida e você decide ou não se é o momento, se você quer, se você não quer, sabe? E tem toda aquela coisa que um tanto, às vezes, chega a ser constrangedora, né? Às vezes em determinados cultos, né? Que a pessoa praticamente fica coagida, cercada, né? Tem todo mundo na igreja assim, vai. E a pessoa meio que constrangida ali, né? E na verdade, Espírito. a fórmula não é aceitar Jesus. Se você olhar para a fórmula, é como está em Romanos 10, 9, que se você confessar, então não é você confessar Jesus. Não é você dizer, eu aceito Jesus. A ideia é, Jesus, você me aceita? Sendo quem eu sou, com os defeitos que eu tenho, com as falhas que eu tenho, eu reconheço que o Senhor é o Cristo. Agora, o Senhor me aceita? E essa questão também de confessar está ligado a continuar crendo. A ter uma vida confessa de que serve a Deus, de que é um filho de Deus, né? Não é só o confessar ali diante daquelas pessoas, daquelas testemunhas naquele momento. Lembrai-vos, nós estamos arrodeados de testemunhas todos os dias. Então, eu continuo confessando que Ele é meu Senhor através de quê? Da minha vida, das minhas atitudes, da forma que eu me posiciono, como eu ando, quem eu sou, se eu estou manifestando esse bom perfume ou não. Continuo confessando. Isso é diferente do que somente um momento confessional, né? Enfim. Glória a Deus. Para o pessoal do Facebook, né, também agora, e dando sequência, eu estou vendo aqui que tem entrado aqui uma pessoa que me parece ser indiana. Eu vou dar só uma saudação rápida. Hi, Singh. This is a broadcast in Portuguese, but you are welcome to be part of this community. Ok? Vamos lá. Gente, quando alguém está se afogando, eu pelo menos nunca escutei a história de alguém que estava se afogando e sobreviveu, de que ele estava se afogando, estava ali sofrendo aquela agonia, aquele desespero, a morte chegando lá. Aí ele disse assim, eu estava me afogando, mas aí eu disse assim, sabe uma coisa? Eu vou me salvar. Nossa. Eu vou me salvar e vou sair daqui e sair Tem daqui. como isso acontecer? Você já viu alguma história dessa de Não uma pessoa? tem. Não tem. Como é que é geralmente a história do afogamento que a pessoa sobrevive? Como é que tá? Pois eu tava me afogando, eu tava perdendo as forças, eu tava afundando, eu já não sabia mais o que ia fazer, eu ia morrer. Quando então alguém veio E me salvou, me ajudou. Me salvou. Não é isso? Por isso que é muito verdadeiro aquele hino antigo que diz assim, quando o Senhor estendeu a sua mão, quando estendeu a sua mão,
para mim. Como é que eu tava? Eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu as suas mãos para mim. Ou seja, Oh, glória! eu tava lá aleluia. afogado em pecado, eu ia morrer afogado. E quem foi que estendeu a sua mão? Jesus!